Durante séculos, milhões de pessoas acreditaram na existência de Jesus Cristo com base na Bíblia. Mas poucos sabem que há evidências históricas fora das Escrituras que confirmam que ele realmente viveu. Documentos romanos, relatos judeus, inscrições antigas e até descobertas arqueológicas revelam um Jesus que deixou marcas profundas no mundo real, reconhecido por amigos, inimigos e autoridades do seu tempo. E o mais intrigante é que muitas dessas fontes não eram cristãs, algumas até hostis à fé. Quais são, então, as 10 principais evidências que apontam para a existência de Jesus além da Bíblia? E por que elas são tão difíceis de ignorar? Isso é o que descobriremos no vídeo de hoje. E antes de começar, eu quero saber: se você acredita em Jesus Cristo como nosso Salvador, deixe um amém nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar levando esse conteúdo adiante. Agora, sem mais demora, vamos direto para o vídeo. Número 1. A referência de Flávio Josefo. Flávio Josefo nasceu em Jerusalém por volta do ano 37 d.C., poucas décadas após a morte de Jesus, e viveu exatamente no centro dos acontecimentos que moldaram a Judéia do primeiro século. Judeu, fariseu e posteriormente protegido do Império Romano, Josefo escreveu com o objetivo de explicar a história e os costumes judaicos aos romanos. Sua obra Antiguidades Judaicas, concluída por volta dos anos 93 e 94 d.C., é uma das fontes históricas mais importantes para compreender o contexto político, social e religioso da época em que Jesus viveu. Dentro dessa obra monumental, Josefo faz uma menção direta a Jesus em um trecho conhecido como Testimonium Flavianum. Ele descreve Jesus como um homem sábio, conhecido por realizar feitos extraordinários e por ensinar pessoas que recebiam a verdade com prazer. O texto afirma que Jesus atraiu muitos judeus e também gentios, indicando que sua influência ultrapassava barreiras culturais. Mesmo com debates acadêmicos sobre possíveis interpolações posteriores, a maioria dos estudiosos concorda que o núcleo da referência é autêntico. Josefo relata que Jesus foi condenado à crucificação por ordem das autoridades romanas, uma informação que coincide com os relatos evangélicos. Ele menciona que a execução ocorreu por instigação das lideranças judaicas, mas sob o poder final do governo romano, algo coerente com a estrutura política da Judéia sob domínio imperial. Esse detalhe é crucial, pois demonstra conhecimento preciso do funcionamento do poder na época, reforçando a confiabilidade histórica do relato. Ainda mais significativa é a segunda menção feita por Josefo, dessa vez ao falar sobre a morte de Tiago, ocorrida por volta do ano 62 d.C. Nesse trecho, Josefo descreve Tiago como irmão de Jesus chamado Cristo. A forma como essa frase aparece é direta, simples e sem qualquer explicação adicional, sugerindo que Jesus já era uma figura suficientemente conhecida para não precisar de apresentação. Esse detalhe é considerado por muitos estudiosos como uma das referências mais sólidas à existência histórica de Jesus. É importante notar que Josefo não era cristão nem simpatizante do movimento cristão. Pelo contrário, ele permaneceu judeu até o fim da vida e escreveu sob patrocínio romano. Isso elimina qualquer interesse religioso em promover a fé cristã. Justamente por isso, suas palavras ganham peso histórico, pois vêm de alguém que não tinha motivação teológica para inventar ou exaltar a figura de Jesus. Outro ponto fundamental é a proximidade temporal de Josefo com os acontecimentos. Ele escreveu apenas cerca de 60 anos após a crucificação, em uma época em que ainda viviam pessoas que haviam testemunhado os eventos ou conhecido diretamente os seguidores de Jesus. Em termos históricos, esse intervalo é extremamente curto, especialmente quando comparado a outras figuras antigas cuja existência ninguém questiona.
Assim, a referência de Flávio Josefo posiciona Jesus não como um mito construído séculos depois, mas como um personagem real, inserido na história política e religiosa da Judéia do século I. E quando essa voz judaica se soma a outras vozes do mundo romano, começa a se formar um coro histórico difícil de ignorar, preparando o terreno para a próxima evidência que emerge fora do cristianismo. Número 2. O testemunho de Tácito. Públio Cornélio Tácito foi um dos maiores historiadores do Império Romano, nascido por volta do ano 56 d.C. e amplamente respeitado por seu rigor intelectual. Diferente de escritores religiosos, Tácito ocupou cargos políticos elevados e escreveu suas obras com base em arquivos oficiais romanos, discursos do Senado e registros administrativos. Por volta do ano 116 d.C., ele compôs Os Anais, uma obra dedicada a narrar os acontecimentos do Império desde o reinado de Tibério até Nero. Ao relatar o grande incêndio de Roma, ocorrido em 64 d.C., Tácito descreve como o imperador Nero buscou um grupo para culpar pela tragédia. Segundo ele, a culpa recaiu sobre os cristãos, um grupo já conhecido e mal visto pela sociedade romana. Nesse contexto, Tácito faz uma observação direta sobre a origem desse movimento, mencionando explicitamente Cristo, a quem ele chama de Christus. Tácito afirma que Cristo sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, executado por ordem do procurador Pôncio Pilatos. Esse detalhe é extremamente significativo, pois confirma 3 elementos centrais dos evangelhos: a existência de Jesus, o período exato em que viveu e a autoridade romana responsável por sua execução. A precisão desses dados reflete acesso a registros oficiais, algo comum para um historiador de sua posição. O tom usado por Tácito ao falar dos cristãos é de desprezo e hostilidade. Ele descreve o cristianismo como uma superstição perniciosa, que, apesar de reprimida inicialmente, voltou a se espalhar não apenas na Judéia, mas também em Roma. Essa linguagem deixa claro que Tácito não tinha qualquer simpatia pelo cristianismo, o que reforça ainda mais o valor histórico de seu testemunho. Outro aspecto importante é que Tácito escreve como alguém distante da fé cristã e sem qualquer interesse em validá-la. Ele não tenta explicar milagres, nem justificar crenças, apenas registra fatos históricos, a execução de Cristo e a existência de seus seguidores. Isso demonstra que, para o mundo romano do início do século II, Jesus não era uma figura lendária, mas um personagem histórico conhecido, associado a um movimento concreto. Além disso, a referência à perseguição aos cristãos em Roma mostra que poucas décadas após a morte de Jesus, seus seguidores já eram numerosos o suficiente para chamar a atenção do poder imperial. Isso reforça a ideia de continuidade histórica, um líder executado, um movimento que não desaparece e uma mensagem que se espalha rapidamente pelo império. Assim, o testemunho de Tácito conecta Jesus diretamente ao coração do poder romano, confirmando que sua morte não pertence apenas à tradição cristã, mas também à memória oficial do império. E quando um historiador romano crítico e distante reconhece esses fatos, abre-se caminho para entender como outras autoridades romanas também registraram a presença e o impacto desse Cristo histórico. Número 3. As cartas de Plínio, o jovem. Plínio, o jovem, foi um senador romano, advogado e administrador público, nomeado governador da província da Bitínia Ponto, na Ásia Menor, por volta do ano 111 d.C. Sua função principal era manter a ordem, aplicar a lei romana e relatar ao imperador qualquer situação incomum. Durante esse período, Plínio se deparou com um fenômeno que considerou preocupante: o crescimento constante de comunidades cristãs espalhadas por cidades e zonas rurais.
Sem saber exatamente como lidar juridicamente com esses grupos, Plínio escreveu uma carta ao imperador Trajano por volta do ano 112 d.C., pedindo orientação. Nesse documento, ele descreve com cuidado os costumes dos cristãos, baseado em interrogatórios e investigações oficiais. O objetivo não era religioso, mas administrativo, o que torna seu relato especialmente confiável do ponto de vista histórico. Plínio relata que os cristãos costumavam se reunir em dias determinados, geralmente ao amanhecer, para cantar hinos a Cristo, como se fosse um Deus. Essa afirmação é extremamente relevante, pois demonstra que Jesus já era objeto de adoração formal poucas décadas após sua morte. Não se trata apenas de um mestre lembrado com respeito, mas de uma figura central no culto de uma comunidade organizada. Além disso, Plínio descreve que esses encontros incluíam compromissos morais, nos quais os cristãos prometiam não cometer crimes, não fraudar, não roubar e não adulterar. Esse detalhe revela que a fé em Cristo estava diretamente ligada a um estilo de vida distinto, algo que ajudava a diferenciar esses seguidores do restante da sociedade romana e explicava, em parte, a desconfiança das autoridades. O governador também menciona que, após os rituais, os cristãos se reuniam novamente para uma refeição comum, algo simples e sem excessos. Essa observação desmonta boatos que circulavam em Roma, acusando os cristãos de práticas imorais. Plínio deixa claro que, apesar de considerar o movimento uma superstição, não encontrou evidências de crimes graves além da recusa em adorar os deuses romanos. Outro ponto crucial do relato é a amplitude do movimento cristão. Plínio afirma que pessoas de todas as idades, classes sociais e ambos os sexos estavam envolvidas e que templos pagãos estavam ficando vazios. Isso indica que o culto a Cristo já havia se espalhado de forma significativa, tornando-se um desafio real para a religião tradicional do Império. Assim, as cartas de Plínio, o jovem, mostram que Jesus não apenas existiu, mas foi rapidamente reconhecido como figura divina por uma comunidade viva, organizada e disposta a enfrentar perseguições. Esse testemunho administrativo romano abre espaço para compreender como o cristianismo deixou de ser um fenômeno local e passou a impactar profundamente a estrutura do império, preparando o cenário para a próxima evidência histórica. Número 4. As evidências arqueológicas do contexto. A arqueologia raramente trabalha com provas diretas de indivíduos específicos, especialmente quando se trata de personagens do povo comum do primeiro século. Ainda assim, no caso de Jesus, ela confirma com precisão impressionante o cenário político, administrativo e religioso descrito nos evangelhos. Em vez de contradizer os relatos bíblicos, as escavações realizadas ao longo do último século reforçam a realidade histórica em que Jesus viveu e atuou. Uma das descobertas mais importantes é a inscrição de Pôncio Pilatos, encontrada em 1961 na cidade de Cesareia Marítima. Trata-se de uma pedra com uma inscrição em latim que menciona claramente o nome de Pilatos como prefeito da Judéia. Esse achado confirma a existência histórica da autoridade romana responsável pela condenação de Jesus e valida o título e o período em que ele governou, exatamente como descrito nos evangelhos. Outro artefato relevante é o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que presidiu o julgamento religioso de Jesus. Encontrado em Jerusalém em 1990, o ossuário pertence a um homem identificado como José, filho de Caifás, e data do século I. A riqueza da tumba indica que se tratava de uma figura poderosa, coerente com o papel político e religioso que os evangelhos atribuem ao sumo sacerdote envolvido na condenação de Jesus. A arqueologia também confirmou práticas romanas fundamentais para entender o relato da crucificação.
Um dos achados mais significativos foi o esqueleto de um homem chamado Yehohanan, encontrado com um prego atravessando o calcanhar, prova física de crucificação no século I. Esse achado demonstra que o método descrito nos evangelhos era real, brutal e utilizado exatamente na região e no período em que Jesus foi executado. Além disso, escavações em Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém revelaram casas, sinagogas e ruas do primeiro século, compatíveis com os ambientes descritos nos relatos evangélicos. Em Cafarnaum, por exemplo, foi identificada uma casa que, segundo tradições antigas, teria sido associada ao apóstolo Pedro, transformada em local de reunião cristã muito cedo, indicando memória histórica preservada desde os primórdios. Outro ponto importante vem das descobertas relacionadas ao Templo de Jerusalém e ao domínio romano na Judéia. Moedas, selos oficiais e inscrições confirmam a presença de governadores, soldados e sistemas jurídicos romanos que aparecem repetidamente nos relatos da paixão de Cristo. Esses detalhes reforçam que os evangelhos não foram escritos em um vácuo histórico, mas em um contexto real e verificável. Assim, mesmo sem um artefato com o nome de Jesus gravado em pedra, a arqueologia sustenta cada peça do cenário em que ele viveu, ensinou e foi condenado. Quando o pano de fundo histórico se mostra sólido, a figura central deixa de parecer lendária e passa a se encaixar naturalmente na história documentada, abrindo caminho para uma evidência ainda mais próxima temporalmente dos acontecimentos. Número 5. As cartas paulinas autênticas. As cartas do apóstolo Paulo estão entre os documentos mais antigos do cristianismo e ocupam um lugar central na investigação histórica sobre Jesus. Escritas entre os anos 50 e 60 d.C. E elas surgem apenas cerca de 20 a 30 anos após a crucificação, um intervalo extremamente curto para os padrões da antiguidade. Esse fator torna os escritos paulinos fontes históricas valiosas, pois refletem uma tradição ainda viva, transmitida por pessoas que conviveram diretamente com Jesus. Paulo não conheceu Jesus durante seu ministério terreno, mas teve contato direto com os principais líderes da igreja primitiva. Em sua carta aos Gálatas, ele relata encontros pessoais com Pedro e com Tiago, o irmão do Senhor, em Jerusalém. Essas referências são fundamentais, pois ligam Paulo a testemunhas oculares da vida de Jesus, criando uma cadeia histórica verificável entre os acontecimentos e os textos escritos. Outro aspecto relevante das cartas paulinas é que Paulo nunca tenta provar que Jesus existiu. Ele parte desse fato como algo óbvio e amplamente aceito pelas comunidades às quais escreve. Isso indica que, nas décadas imediatamente posteriores à crucificação, a existência de Jesus não era motivo de debate, mas um pressuposto compartilhado entre cristãos e não cristãos. Paulo menciona elementos centrais da vida de Jesus de forma direta e factual. Ele fala da crucificação, da morte, do sepultamento e da ressurreição, apresentando essas informações como tradições recebidas anteriormente. Em 1 Coríntios, Paulo declara ter transmitido aquilo que também recebeu, sugerindo a existência de fórmulas e confissões de fé que remontam aos primeiros anos após a morte de Jesus. As cartas também revelam que Jesus era entendido como um personagem histórico recente pertencente ao povo judeu, descendente de Davi e sujeito à lei. Essas informações situam Jesus em um tempo, lugar e cultura específicos, afastando a ideia de uma figura mitológica ou simbólica criada posteriormente. Além disso, as cartas paulinas mostram a rápida expansão das comunidades cristãs em diferentes regiões do Império Romano. Paulo escreve para igrejas que já existiam e funcionavam de forma organizada, todas fundamentadas na mensagem sobre Jesus. Isso reforça que havia um evento original comum que dava sentido e coesão a essas comunidades espalhadas geograficamente. Assim,
as cartas autênticas de Paulo funcionam como uma ponte direta entre o Jesus histórico e o cristianismo nascente. Elas revelam um movimento baseado em pessoas reais, encontros reais e memórias recentes, preparando o terreno para compreender como essa fé se espalhou com tanta força e velocidade pelo mundo antigo. Número 6. Crescimento rápido do cristianismo. No início do primeiro século, a Judéia era uma região marginal do Império Romano, marcada por tensões políticas, dominação estrangeira e conflitos religiosos. Dali, não se esperava o surgimento de um movimento capaz de atravessar fronteiras culturais e alcançar centros urbanos importantes do mundo antigo. Ainda assim, poucas décadas após a morte de Jesus, comunidades cristãs já estavam estabelecidas em cidades como Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. O ponto de partida desse crescimento foi um grupo pequeno e socialmente irrelevante: pescadores, artesãos e seguidores de um líder executado de forma humilhante. Historicamente, movimentos ligados a líderes crucificados costumavam desaparecer rapidamente. No entanto, o cristianismo seguiu o caminho oposto, expandindo-se com rapidez incomum, algo que exige uma explicação histórica consistente. Os discípulos afirmavam ter convivido com Jesus, ouvido seus ensinamentos e testemunhado sua morte. Mais do que isso, proclamavam publicamente que ele havia ressuscitado, mesmo sabendo que essa mensagem os colocaria em confronto direto com autoridades judaicas e romanas. Do ponto de vista histórico, é difícil sustentar que tantas pessoas estivessem dispostas a enfrentar prisões, perseguições e execuções por algo que sabiam ser fictício. Registros antigos mostram que perseguições aos cristãos já ocorriam antes do final do primeiro século. Essas perseguições não surgiram porque o cristianismo oferecia vantagens políticas ou sociais, mas porque desafiava a ordem religiosa romana ao se recusar a cultuar os deuses do império e o próprio imperador. Ainda assim, o movimento continuou a crescer, espalhando-se tanto em áreas urbanas quanto rurais. Outro fator importante é a diversidade social dos primeiros cristãos. Fontes históricas indicam a presença de homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios, dentro das mesmas comunidades. Essa capacidade de unir grupos distintos em torno da figura de Jesus sugere um evento fundacional forte o suficiente para superar barreiras culturais profundamente enraizadas. O crescimento do cristianismo também é confirmado por autores não cristãos, como Tácito e Plínio, que mencionam a ampla disseminação do movimento e a dificuldade das autoridades em contê-lo. Para o poder romano, o cristianismo já era visto como algo mais do que uma seita local, tornando-se um fenômeno social digno de atenção e repressão. Assim, a expansão rápida e persistente do cristianismo aponta para um núcleo histórico real. Um líder que viveu recentemente, deixou discípulos convencidos de sua mensagem e desencadeou um movimento que não se dissolveu com sua morte. Esse cenário prepara o caminho para compreender por que até mesmo autores externos ao cristianismo passaram a registrar sua presença de forma independente. Número 7. Evidências independentes não cristãs. Na historiografia antiga, a credibilidade de um personagem histórico é fortalecida quando ele aparece em fontes independentes entre si, especialmente quando essas fontes não têm interesse em promovê-lo. No caso de Jesus de Nazaré, esse critério é atendido de forma notável. Autores judeus e romanos, alheios ao cristianismo e, em muitos casos, hostis a ele, registraram sua existência ou o impacto direto de seus seguidores. Flávio Josefo, escrevendo no final do século I, menciona Jesus e também Tiago, identificado explicitamente como irmão de Jesus, chamado Cristo. Essa referência aparece em um contexto jurídico e administrativo, sem qualquer elaboração teológica.
Do ponto de vista técnico, esse tipo de menção incidental é considerado altamente confiável, pois o autor não está tentando provar nada, apenas situar personagens reais em uma narrativa histórica maior. No ambiente romano, o testemunho de Tácito é igualmente relevante. Ao narrar eventos políticos ligados ao reinado de Nero, ele menciona Cristo como o fundador de um movimento que já se espalhava por Roma. Tácito confirma a execução de Jesus sob Pôncio Pilatos e situa o fato durante o governo de Tibério. Esse cruzamento de dados com fontes cristãs demonstra convergência histórica, um dos critérios centrais na análise acadêmica. Plínio, o jovem, por sua vez, não escreve como historiador, mas como administrador público. Seu relato nasce de uma investigação oficial, voltada à aplicação da lei romana. Ao descrever cristãos que adoravam Cristo como a um Deus, Plínio confirma a existência de um culto organizado e duradouro, centrado em uma figura histórica recente. A natureza burocrática do documento reforça sua autenticidade e valor histórico. Além dessas fontes principais, há menções indiretas e fragmentárias preservadas por copistas antigos, como referências atribuídas a autores sírios e comentários rabínicos posteriores, que tratam Jesus como personagem real, ainda que de forma crítica ou depreciativa. Do ponto de vista historiográfico, ataques e críticas pressupõem a existência do alvo, o que enfraquece ainda mais a hipótese de invenção. Outro elemento técnico importante é a diversidade geográfica dessas fontes. Elas surgem em contextos distintos, Judéia, Roma, Ásia Menor, e não dependem umas das outras. Essa independência reduz significativamente a possibilidade de uma tradição fabricada ou coordenada, especialmente em um mundo sem meios rápidos de comunicação. Assim, quando fontes judaicas e romanas, administrativas e historiográficas convergem ao mencionar Jesus ou o movimento que ele iniciou, forma-se um corpo documental sólido. Essa convergência torna a tese de uma fabricação tardia historicamente insustentável e prepara o terreno para analisar evidências ainda mais específicas ligadas à família e ao legado direto de Jesus. Número 8. O ossuário de Tiago. No século I, era comum entre os judeus o uso de ossuários, pequenas caixas de pedra onde os ossos de uma pessoa eram colocados após o sepultamento inicial. Muitas dessas caixas traziam inscrições simples com o nome do falecido e, em alguns casos, referências familiares. Esse costume ajuda os historiadores a identificar pessoas reais que viveram na época de Jesus. Entre esses achados, um dos mais discutidos é o chamado Ossuário de Tiago, que traz a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A forma como a inscrição é escrita segue o padrão funerário judaico do primeiro século, mencionando primeiro o nome do falecido, depois o nome do pai e, de maneira incomum, o nome do irmão. Essa referência ao irmão é importante, porque normalmente só era usada quando o irmão era uma figura muito conhecida. Isso indica que esse Jesus mencionado na inscrição não era alguém comum, mas uma pessoa amplamente reconhecida naquela comunidade. Esse detalhe simples fortalece a ligação com Jesus de Nazaré, conhecido publicamente naquela época. Tiago, segundo os registros antigos, foi um dos líderes da igreja em Jerusalém e é citado por Flávio Josefo como irmão de Jesus, chamado Cristo. A coincidência entre o texto histórico de Josefo e a inscrição do ossuário chama atenção, pois ambos apontam para as mesmas relações familiares, dentro do mesmo período histórico. Embora tenha havido debates sobre a autenticidade da inscrição ao longo dos anos, muitos estudiosos concordam que ela reflete nomes e práticas comuns do século I. José, Tiago e Jesus eram nomes frequentes,
mas a combinação específica dos três, ligada por laços familiares, torna o achado relevante para o estudo histórico. O ossuário não prova a fé cristã, nem afirma milagres, mas reforça algo essencial. Jesus era conhecido como uma pessoa real, com família, irmãos e uma história inserida na vida cotidiana da Judéia. Ele não surge como personagem distante ou lendário, mas como alguém que deixou marcas concretas na memória de seu tempo. Assim, o ossuário de Tiago se soma a outras evidências que ligam Jesus a pessoas reais, registradas por historiadores e preservadas por achados antigos. E quando família, seguidores e autoridades começam a aparecer em fontes diferentes, o cenário histórico se torna ainda mais consistente para avançarmos na próxima evidência. Número 9. Inscrições e vestígios cristãos antigos. Nos primeiros séculos, os cristãos viveram sob perseguição e, por isso, não construíam templos visíveis nem monumentos públicos. Ainda assim, deixaram marcas importantes que foram preservadas ao longo do tempo. Essas inscrições, símbolos e vestígios antigos ajudam a confirmar que a fé em Jesus surgiu muito cedo e estava ligada a uma pessoa real. Um dos símbolos mais antigos é o peixe, usado pelos cristãos como sinal de identificação. Esse símbolo aparece em paredes, túmulos e catacumbas romanas, datadas do final do primeiro e início do segundo século. Ele representava Jesus de forma discreta e segura, mostrando que seus seguidores já se organizavam como comunidade pouco tempo após sua morte. Nas catacumbas de Roma, foram encontradas inscrições cristãs que mencionam Cristo como Senhor e Salvador. Essas inscrições não surgem séculos depois, mas em um período muito próximo aos acontecimentos narrados nos Evangelhos. Elas mostram que Jesus já era lembrado, honrado e adorado por pessoas reais que enfrentavam perseguição por causa dessa fé. Outro vestígio importante são os locais de reunião cristã transformados ao longo do tempo. Em algumas cidades, casas comuns foram adaptadas para encontros e celebrações, indicando que a memória de Jesus era mantida viva dentro das famílias e comunidades. Isso reforça que o cristianismo não nasceu como mito distante, mas como experiência vivida. Também foram encontradas inscrições funerárias cristãs que expressam esperança na ressurreição ligada diretamente a Cristo. Essas mensagens simples, gravadas em túmulos, mostram que a fé em Jesus fazia parte do cotidiano das pessoas comuns, não apenas de líderes religiosos ou estudiosos. Esses vestígios são importantes porque surgem em diferentes regiões do Império Romano. Eles mostram que, mesmo sem poder político ou proteção, a mensagem sobre Jesus se espalhou e criou raízes profundas. Não se trata de uma tradição isolada, mas de um movimento vivo e contínuo. Assim, as inscrições e os vestígios cristãos antigos confirmam que Jesus foi o centro de uma fé ativa desde os primeiros anos. E quando pessoas simples deixam marcas duradouras de sua devoção, isso aponta para uma figura histórica que realmente existiu e transformou vidas, preparando o caminho para a última evidência. Número 10. Práticas romanas de crucificação. A crucificação era um método de execução amplamente usado pelo Império Romano, especialmente contra escravos, rebeldes e pessoas acusadas de crimes políticos. Não era uma punição comum, mas uma forma pública e cruel de demonstrar o poder de Roma. Fontes históricas e achados arqueológicos confirmam que essa prática era frequente no século I, especialmente em regiões consideradas instáveis, como a Judéia. Os relatos antigos mostram que a crucificação envolvia açoites severos, exposição pública e morte lenta. O objetivo não era apenas executar, mas humilhar e intimidar a população. Esse contexto combina perfeitamente com a descrição da morte de Jesus nos Evangelhos, que o apresentam como alguém condenado sob autoridade romana, acusado de se apresentar como rei.
Um achado arqueológico importante reforça essa prática: o esqueleto de um homem chamado Yehohanan, encontrado em Jerusalém, com um prego atravessando o osso do calcanhar. Esse vestígio confirma que pessoas eram realmente pregadas em cruzes no primeiro século, exatamente como descrevem os relatos bíblicos. Além disso, historiadores romanos como Tácito mencionam execuções por crucificação como algo comum. Quando ele afirma que Cristo foi executado sob Pôncio Pilatos, está descrevendo um procedimento conhecido, legal e registrado pelo sistema romano. Isso mostra que a morte de Jesus não foge do padrão histórico da época. Outro ponto importante é que a crucificação era vista como vergonhosa. Se a história de Jesus fosse inventada, dificilmente seus seguidores escolheriam esse tipo de morte para seu líder. Na cultura antiga, heróis eram exaltados, não apresentados como derrotados da forma mais humilhante possível. O fato de os primeiros cristãos preservarem esse relato, mesmo sendo motivo de zombaria e perseguição, indica que estavam lidando com um evento real, impossível de ser apagado da memória coletiva. A cruz não foi escolhida por conveniência, mas assumida porque fazia parte da história. Assim, o contexto das práticas romanas de crucificação confirma que a morte de Jesus se encaixa perfeitamente na realidade histórica do seu tempo. Essa última evidência fecha o conjunto de dados que mostram que Jesus não é fruto de lenda, mas um personagem real, vivido e lembrado dentro da história. Ao longo deste vídeo, você viu que a existência de Jesus Cristo não se sustenta apenas na fé, mas em um conjunto sólido de registros históricos, testemunhos romanos, escritos judeus, achados arqueológicos e evidências do mundo real. Jesus não surge como um mito distante ou uma lenda criada séculos depois, mas como um homem que viveu em um tempo específico, deixou discípulos reais e impactou profundamente a história humana. Agora, a pergunta que fica não é apenas se Jesus existiu, mas o que você fará com esse conhecimento. Se tantas pessoas arriscaram tudo por ele, se autoridades romanas o registraram, se comunidades inteiras mudaram suas vidas por causa de sua mensagem, então vale a pena refletir. Quem foi Jesus para elas? E quem ele é para você hoje? Qual dessas evidências mais chamou sua atenção? Você já tinha parado para pensar que a história confirma aquilo que muitos só associam à fé? Escreva nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião e continuar essa conversa com você. Se esse conteúdo te ajudou a aprender algo novo e valioso, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e continue aprofundando seu conhecimento sobre a Bíblia, a história e a fé cristã. E se você quiser ir ainda mais fundo, torne-se membro do canal. Assim, você apoia esse trabalho e tem acesso a conteúdos exclusivos feitos para quem quer aprender de verdade. O conhecimento liberta, fortalece e transforma. E essa jornada está só começando.